Olá, bom dia. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. E aí, você pensou naquela pergunta que eu deixei para vocês no estudo anterior? Em como está o seu relacionamento com Deus? Nós vimos aí no início do capítulo 14 que uma atitude de um homem, aos nossos olhos arriscada e imprudente, né? Atacar um acampamento dos inimigos acompanhado apenas do seu escudeiro, poderíamos até afirmar que seria uma loucura. Mas quando observamos a ação de Deus na vida do seu povo, podemos afirmar que, na verdade, estes dois homens foram apenas instrumento de Deus nas mãos do Senhor, devido à sua confiança naquele que tudo pode. Diante da situação apresentada em que os filisteus ficaram desesperados, Saul e todo o povo partiu para a batalha, né, expulsando o inimigo daquele local. Saul também, diante desta situação, ele toma uma decisão de combater o inimigo até o fim e não descansar até que a vitória fosse completa. E no verso 24, nós vemos ele fazer um voto, dizendo: Maldito o homem que comer algo antes do anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Este voto nós podemos chamar um voto de jejum, que, apesar de não ser uma ordenança de Deus, foi e é praticada por seus servos em atitude de adoração e gratidão a Deus. Moisés, por exemplo, jejuou 40 dias e 40 noites quando estava lá no monte, reescrevendo as tábuas da lei, né, que Deus estava passando para ele. E temos vários outros exemplos de jejum citados na Bíblia. Neste caso, vemos que Saul determinou este jejum para todo o seu povo. Não foi uma coisa individual. O que, no meu entendimento, eu não vejo que é errado, mas na situação em que estavam, creio que foi imprudente. E digo porque no início aí do verso 24, nos diz que o povo estava angustiado e entendo que estavam cansados e possivelmente com fome, pois participaram de uma batalha e perseguição do inimigo e agora são levados a fazer um jejum, citando inclusive que se abstivessem de comer todo dia. Como servos do Senhor e como forma de agradecimento ou intercessão, podemos e devemos dedicar ao Senhor um momento de jejum. Isto certamente alegra o coração de Deus. Não sei se você tem essa prática, mas algo diferente acontece conosco quando resolvemos nos dedicar ao jejum. Em dias normais, né, nós podemos passar aí várias horas sem nem pensar em comida ou bebida, mas quando nos dispomos a jejuar, nós somos tentados justamente nesta área. O nosso corpo pede por comida, pede por bebida. E algumas horas para nós passa a ser uma eternidade. O cheiro da comida parece ser mais intenso e até pensamos em desistir. Mas vemos também que pode ser uma ação do enganador, para falharmos no nosso propósito, no nosso compromisso com Deus. Um exemplo disso é Jesus, né, que foi levado ali pelo Espírito ao deserto e lá jejuou 40 dias e 40 noites. E qual foi a primeira tentação que o diabo fez para com ele? Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Você está com fome, você tem que comer. E é assim que ele age também nas nossas vidas, para fracassarmos nos nossos propósitos e na nossa adoração a Deus. Não foi diferente também com aquele povo, né? Como afirma no verso 26. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porque ninguém chegou a mão à boca. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque todo o povo temia a conjuração. Certamente aquilo foi uma tentação para aquele povo, pois a comida estava ali à vista, né? E por receio não comeram. Estava com medo de Saul? Creio que não, pois ele nem podia ficar sabendo. Mas lembre-se que Saul era um servo escolhido de Deus. Então eles entendiam que a ordenança que Saul deu, ela vinha do próprio Deus para a vida deles. Então eles tinham que cumprir aquele jejum. O povo foi obrigado a fazer aquele jejum por medo de serem amaldiçoados. E como é ruim fazermos as coisas por obrigação. O resultado nem sempre pode ser o que esperamos. Isto me faz refletir nas nossas ações. Caso dedicarmos um jejum ao Senhor, é a Ele que prestaremos conta. E como Ele é onisciente, Ele saberá o momento que sermos fiéis ou não.
não é como o homem que nós devemos nos preocupar, mas sim com Deus. E para isso devemos não fazer, não por obrigação, mas com amor e gratidão a Deus pelos seus feitos em nossas vidas. Mas prosseguindo no texto, nós vemos que Jonatas, que não sabia do juramento de seu pai, possivelmente porque estava no outro local, ao avistar aquela fartura de mel, estendeu a vara e colheu um pouco de mel e comeu. Diz o texto que ao comer, os seus olhos voltaram a brilhar, com certeza saciando um pouco da sua fome. Alguém no meio do povo disse: Que fizeste? Seu pai jurou solenemente que maldito seria o homem que comesse algo no dia de hoje. Por isso o povo está exausto. O que é que eu fiz? Vou pedir perdão ao meu pai por essa transgressão. Mas não foi isso que ele disse. E sim o que registra no verso 29. Meu pai trouxe desastre sobre a terra. Ele reconheceu que aquele juramento de seu pai foi uma loucura. Em vez de alimentar o povo, fortalecendo para a batalha, tornou-os mais fracos. Observe em mim. Só de comer um pouco desse mel já tive renovado as minhas forças, meus olhos brilham diferente. Se tivesse se fortalecido com os despojos de guerra dos filisteus, certamente a derrota dos filisteus seria bem maior. Os israelitas tinham perseguido os filisteus desde Micmas até Aijalon, que segundo os historiadores é cerca de 24 quilômetros que separam essas duas localidades. Por isso que o povo estava exausto, realmente, não é mesmo? Diante dos argumentos de Jonatas, o povo lançou-se sobre os despojos. Pegaram ovelhas, bois, bezerros, mataram e comeram ali a carne com sangue, descumprindo o que diz a lei do Senhor, recomendada lá em Gênesis 9, de 3 a 4, que diz assim: Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue não comerás. Saciando, aí eles saciaram a sua fome ali, mas comendo ali no chão mesmo com as coisas. O fato então chegou ao conhecimento de Saul, tendo ele gritado: traidores, rolem para aqui uma grande pedra e espalhem entre o povo que tragam bois e suas ovelhas e os matem aqui, e então comam. E não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue. Todo o povo levou seus animais e sacrificaram ali ao Senhor. O verso 35 vai encerrar dizendo que foi o primeiro altar que Saul edificou ao Senhor. A ideia que tiro desta ação de Saul em edificar um altar ao Senhor é que o povo pecou ao comer a carne com sangue, isto é, sem ser preparada e levada ao fogo. E seria necessário aplacar a ira de Deus contra o povo. E um sacrifício pelo pecado foi oferecido neste altar de pedra. Mas o que podemos tirar também de lições para as nossas vidas e comunhão com Deus? Nós temos o conhecimento de que o jejum, apesar de não ser ordenança de Deus, mas é uma forma de rogar o favor do Pai sobre as nossas vidas, ou expressar a Ele a nossa gratidão pelas bênçãos concedidas. Contudo, nós temos que tomar algumas precauções a esse respeito. Deus não requer algo de nós que possa nos prejudicar, isto fisicamente, na nossa saúde. Jesus ensina que ao jejuarmos, não podemos fazer com a intenção de buscar valores para as nossas vidas, mostrando às pessoas que somos piedosos e santos, pois desta forma agem os hipócritas que só querem vantagem para si. Devemos fazer demonstrando alegria, pois é um ato que não para homens, mas para com Deus. Então, se você tiver que fazer um jejum, não se preocupe. Se você toma um medicamento, uma coisa, eu não posso por causa do medicamento, ore a Deus e agradeça a Ele, porque você também estará cumprindo a ordenança de Deus, porque Ele não quer que você prejudique a sua saúde, ok? E nós devemos também tomar cuidado, também nas nossas opiniões. A nossa fala não pode ser de desânimo ou assim para tentar tirar a pessoa daquele pensamento de fazer um jejum, mas sim de encorajar a ter comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê discernimento, para que as bênçãos da nossa vida sejam derramadas por Ele. E se tivermos que agradecer, que
façamos isso de todo o coração, com bastante alegria na presença do Senhor. Amém? Que Deus o abençoe, uma boa semana para você. Vamos tomar o nosso cafezinho? Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.